Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o podcast Jovem Cristão. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós vamos retomar as nossas reflexões sobre Maria, mãe de Jesus. E hoje vamos refletir um pouco sobre Maria ser esperança para todos os homens e que ela realmente é a nossa esperança. Para isso, nós vamos retomar a leitura do livro Glórias de Maria, de Santo Afonso de Ligório. E vamos iniciar a reflexão do capítulo 3, Esperança Nossa Salve, parte 1. Maria é a esperança de todos os homens, ponto 1. Então, para começar, vamos ler e depois vamos meditar um pouquinho juntos. Primeiro, Maria é realmente nossa esperança. Não suportam os hereges modernos que nós saudemos e chamemos a Maria nossa esperança. Dizem que só Deus é nossa esperança e que Ele amaldiçoa quem põe sua confiança na criatura. Maldito o homem que confia no homem. Jeremias 17:5. Maria é criatura, objetam eles. Como, pois, uma criatura há de ser nossa esperança? Dizem os hereges. Entretanto, quer a Santa Igreja que, cada dia, todos os eclesiásticos e todos os religiosos em voz alta e em nome de todos os fiéis, invoquem e chamem a Maria com este nome de esperança nossa. De dois modos, diz o angélico Santo Tomás, podemos pôr nossa esperança numa pessoa, como causa principal ou causa mediante. Quem deseja obter do rei uma graça, espera alcançá-la do rei como soberano Senhor, e espera obtê-la do seu ministro ou válido, como intercessor. No último caso, a graça concedida veio do rei, mas por intermédio do seu válido. Portanto, quem pretende a graça, com razão chama aquele, seu intercessor, a sua esperança. Por ser de infinita bondade, sumamente deseja o Rei do céu enriquecer-nos com suas graças. Mas porque para tanto é necessária da nossa parte a confiança, deu-nos o Senhor, para aumentá-la, sua própria mãe, por advogada e intercessora, e concedeu-lhe plenos poderes a fim de nos valer. Por essa razão, quer também que nela coloquemos a esperança de nossa salvação e de todo o nosso bem. Sem dúvida, são amaldiçoados pelo Senhor, como diz Jeremias, aqueles que põem sua confiança na criatura unicamente. Tal é o procedimento dos pecadores, que, em troca da amizade e dos préstimos de um homem, não se incomodam de ofender a Deus. São abençoados pelo Senhor e lhes são agradáveis, porém, os que esperam em Maria, tão poderosa Mãe de Deus, como Mãe de Deus, para impetrar-lhes as graças e a vida eterna. Pois assim quer Deus ver honrada aquela excelsa criatura, que neste mundo o amou e honrou mais do que todos os anjos e homens juntos. É, portanto, com muita razão que chamamos a Virgem esperança nossa, porque, como diz São Roberto Bellarmino, cardeal, esperamos, por sua intercessão, obter o que não alcançaríamos só com nossas orações.
invocamo-la, observa Soares, para que a dignidade da intercessora supra a nossa falta de méritos. De modo que, continua ele, invocar a Virgem com tal esperança não é desconfiar da misericórdia de Deus, senão temer pela própria indignidade. Motivo tem, pois, a Igreja em aplicar a Maria as palavras do Eclesiástico, capítulo 24, versículo 24, com as quais vos chama a Mãe da Santa Esperança. Mãe que faz nascer em nós, não a esperança vã dos bens transitórios desta vida, mas a santa esperança dos bens imensos e eternos da vida bem-aventurada. Salve, esperança da minha alma! Saudava Santo Efrém. Salve, ó segura salvação dos cristãos, auxílio dos pecadores, defesa dos fiéis, salvação do mundo. Aqui pondera São Boaventura, que, depois de Deus, outra esperança não temos, senão Maria, e por isso a invoca como única esperança nossa depois de Deus. Também é esta a convicção de Santo Efrém. Reflete o santo sobre a presente ordem da providência, com que Deus tem determinado. Como diz São Bernardo, e adiante nós demonstraremos largamente, que todos que se hão de salvar hajam de o conseguir por meio de Maria. E diz-lhe então: Senhora, não deixeis de guardar-nos e de proteger-nos sob vosso manto, já que, depois de Deus, não temos outra esperança senão a vós. O mesmo diz Santo Tomás de Vila Nova, para quem Maria é nosso único refúgio, socorro e asilo. São Bernardo parece nos dar o motivo de tudo isso, quando diz: Considerai, ó homem, o desígnio de Deus, desígnio cuja finalidade é dispensar-nos mais profundamente sua misericórdia. Querendo ele remir o gênero humano, depositou o preço inteiro da redenção nas mãos de Maria para que o reparta à sua vontade. Ordenou o Senhor a Moisés que fizesse de ouro puríssimo o propiciatório. O propiciatório estava colocado sobre a arca como peça distinta. Chamava-se trono da graça, porque dele dava o Senhor as ordens ao povo. Nota do tradutor. Dizendo que daí, do propiciatório, queria falar: farás outrossim um propiciatório de finíssimo ouro. Daí é que eu te darei minhas ordens e te falarei. Êxodo capítulo 25, versículo 17 e 22. Na opinião do Paciuchelli, Maria é este propiciatório de onde o Senhor fala aos homens e concede-nos o perdão, a graça e todos os seus demais dons. Por isso, foi que o Verbo Divino, antes de encarnar-se no seio de Maria, mandou o arcanjo pedir-lhe o consentimento, pois Deus queria que a ela ficasse o mundo devendo o mistério da encarnação. Assim discorre Santo Irineu. Por esse motivo, diz o abade de Xeles: todos os bens, todas as graças, os auxílios todos que jamais receberam ou até o fim do mundo receberão, os homens lhes têm vindo e hão de vir por intermédio de Maria. É, portanto, muito justa a exclamação do piedoso Blócio: ó Maria,
Sois tão amável e agraciada para com os que vos amam. Quem será tão louco ou infeliz que não vos ame? Nas dúvidas e confusões ilustrais o entendimento daqueles que a vós recorrem nas suas aflições. Consolais nos perigos aqueles que vos confiam, em vós confiam. Acudis a quem por vós chama. Vós, depois do vosso divino Filho, sois a segura salvação dos fiéis servos. Salve, pois, ó esperança dos desesperados, ó refúgio dos abandonados. Sois onipotente, ó Maria, visto que vosso Filho quer vos honrar, fazendo sem demora tudo quanto vós quereis. Bom, como ficou claro aqui pra gente, Maria é a nossa esperança. Podemos confiar nela, porque confiando nela, ela vai nos levar a confiar em Deus, a confiar no Filho de Deus, Jesus Cristo, e confiar assim também no Espírito Santo, seu esposo, ou seja, confiar Deus que é uno e trino ao mesmo tempo, Pai, Filho e Espírito Santo. Tomemos muito cuidado ao considerar a nossa baixeza, a nossa fraqueza, né? E de pensar que quando eu entrego algo para Maria, eu só por falar o nome de Maria, não citar o nome de Deus, o nome de Jesus, o nome do Espírito Santo, o nome de Deus Pai, eu não estou confiando essa graça, esse pedido, essa necessidade nas mãos do Pai. Pelo contrário, eu reconheço a minha miséria e, humildemente, eu peço ajuda para ela, que é a rainha. E a rainha pode alcançar tudo do seu filho, o rei. Podemos pensar assim também, considerando lá na palavra, no Evangelho, né? Se eu não me engano, segundo São João, em que cita nas bodas de Caná, que Maria foi convidada a uma festa de casamento, juntamente com Jesus e seus discípulos. E eis que faltou o vinho. Maria viu que faltou o vinho, ninguém pediu a ela diretamente, mas ela, vendo a necessidade, ela falou para o filho dela: filho, acabou o vinho. Mesmo não sendo a hora, Jesus, por obediência à sua mãe, realizou o primeiro milagre de vida pública. Maria, assim que falou para o filho e escutou do filho que ainda não era a hora, ela disse aos que estavam servindo lá, naquela festa: fazei tudo o que ele vos disser. Jesus poderia muito bem dizer assim: acabe a festa, não vai acontecer mais nada, mas pelo contrário, Jesus deu a graça do milagre. Ele disse a eles: tomai as 12 talhas, as talhas, encheias de água, depois pegai essa água e levai ao mestre-sala. E no caminho aconteceu o milagre. A água se tornou vinho, e não vinho qualquer, mas o melhor vinho que poderia se consumir. E até mesmo o mestre-sala, ao consumir aquele vinho, ele disse: é comum que se sirva um melhor vinho no início, e depois, quando as pessoas estiverem já bem embriagadas, sirva um vinho pior, porque assim elas não vão perceber o gosto, né? Ele não usou essas palavras, mas a gente pode entender dessa forma. Mas Jesus, ele não só realizou o milagre de dar o vinho, mas deu o vinho melhor, o melhor. E uma coisa certa, como é costume pela tradição, e a gente ouviu tanto, Deus, ele só atende uma graça se é para o bem nosso, se é o bem das nossas almas, das nossas vidas. Ele só nos dá essa graça se é para o nosso bem. Nele não há maldade. E se Jesus nos deu a graça por intercessão de Maria, era porque tinha um motivo. E parte desse motivo é reconhecer que, pedindo a intercessão dela, nós alcançaremos também junto a graça da humildade, de reconhecer nossa miséria e que, como somos pecadores,
Nós não podemos ousar, podemos até, mas é melhor não ousarmos diretamente ir ao filho, mas sim pedir auxílio da mãe, da rainha, para alcançarmos as graças ainda melhores, porque ela sabe pedir muito melhor do que nós podemos pedir com o nosso jeito, do nosso jeito. E aí, vamos lá. Nesse sentido, né? Aqui, o próprio autor, ele vai dizer assim: porque para tanto é necessário da nossa parte a confiança, deu-nos o Senhor para aumentá-la, ou seja, aumentar a nossa confiança, sua própria mãe, como advogada e intercessora, e concedeu-lhes plenos poderes a fim de nos valer. Ou seja, Deus, ele deu a Maria isso. Vou dar outro exemplo para vocês. Certa vez tinha um homem que estava há muito tempo esperando a vinda do Messias e disse que não poderia descansar enquanto o Messias não viesse. Esse homem era piedoso, justo e pedia a graça de Deus, essa graça para Deus. Eis que ele recebeu. Certa vez apareceu-lhe uma mulher com um menino nos braços. Esse menino foi entregue nas mãos desse homem. E esse homem cuidava do templo. Quando ele viu o menino, segurou o menino nos braços para a ocasião da apresentação, como é de costume para os judeus no templo, ele reconheceu que era o Messias. Ou seja, a graça que ele tanto queria veio por intercessão daquela mãe, que é Maria. E o bebê, o menininho, é Jesus. Isso encontramos, se eu não me engano, em Mateus e também em Lucas. A apresentação de Jesus no templo. Então, nesse sentido, eles também alcançaram a graça de Deus por meio dela. Outro caso também foi aquela mulher que também estava lá junto e contemplou o Salvador, Jesus Cristo. Entende? Então, da mesma forma também, Maria, entende-se que ela insistiu com João, com Maria Madalena e junto com tantos outros, em caminhar junto ao Calvário, junto com Cristo, e ficar aos pés da cruz com Cristo. Lá, ela intercedia por cada um de nós, pela nossa fé, segundo a tradição. E assim ela se tornou nossa mãe, nossa intercessora. Então, nesse sentido, podemos entender que Maria pode nos valer. E não tenhamos medo de esperar em Maria. Esperar com ânsia de que a graça de Deus vai manifestar, mas esperar com confiança. Isso é a esperança. Esperar com fé, com confiança, que Deus tudo pode fazer e que Maria tudo pode nos alcançar junto de Deus. Lembrando que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E uma última coisinha antes da gente encerrar, que vem ao meu coração, é que muitas vezes pode ser que na hora que a gente estiver conversando com pessoas e que talvez elas não tenham esse conhecimento sobre a intercessão de Maria ou até mesmo sobre outros assuntos, porque às vezes elas não entendem e na hora do nosso falar a nossa motivação, tenhamos paciência com elas. Por exemplo, ontem havia feito uma oração, porque a gente ia servir na missa, eu toco junto com o coral, e uma irmã, a gente estava puxando a oração, falando assim, pedindo por intercessão de Maria, justamente seguindo até mesmo providencialmente esse conselho de Santo Afonso de Ligório, pedindo por intercessão de Maria. E aí, que seja feita segundo a vontade de Deus por tua intercessão, ó Mãe de Deus, em tua honra, entendendo que quando a gente faz algo em honra de Maria, indiretamente, a gente faz em honra de Deus. E essa irmã falou, pela honra e glória do Senhor. Eu entendi que pela afirmação dela dava a impressão de que ela estava querendo dizer que aquilo estava um pouco errado. Mas no meu coração eu senti a paz. E Nossa Senhora colocou nele para dizer ter paciência e esperar. E veio esse entendimento. O que acontece? Muitas vezes pode ser que a gente depare com pessoas, até mesmo de outras denominações cristãs, que não reconhecem o valor da intercessão de Maria
e às vezes podem considerar que a gente está colocando Maria como Deus, quando na verdade não é. O mais importante nem são as palavras em si, mas sim o contexto, a profundidade que contém. Se eu dizer simplesmente que Maria é mãe de Deus, ou chamar o nome de Maria, eu sei pela minha fé que quando eu chamo Maria, Maria chama Jesus, chama o Espírito Santo, chama Deus Pai e ela intercede por mim. Mas, para aqueles que não têm esse conhecimento, ou que às vezes, por mais que tenham conhecimento, mas não vivem isso na tua fé, pode parecer que seja um exagero da minha parte. Mas não tenhamos medo, meus irmãos, minhas irmãs. Confiemos em Maria, na sua misericórdia, e Deus entende cada coração. E se for da vontade de Deus, Ele há de dar luz para a gente ter o entendimento mútuo. Seja para outra pessoa, na hora de nos escutar falando disso, ou para nós. E se não for da vontade de Deus, isso não vai acontecer. Então, com confiança, confiemos em Deus. Confiemos em Maria, porque aquilo no tempo da vontade de Deus vai acontecer o entendimento mútuo e a gente vai conseguir ajudar as outras pessoas a confiarem em Deus por intercessão de Maria. Então é isso, gente. E como última frase, Maria, maior parte do evangelho, ela estava silenciosa. Isso é um desafio para a gente. A confiança silenciosa, na esperança, esperar em Maria de forma silenciosa. Às vezes não é com as palavras que a gente vai convencer as outras pessoas, mas sim com a nossa oração. E para encerrar, eu queria convidar vocês a rezar uma Ave Maria comigo. Não só por nós, mas também pelas almas do purgatório, pelo nosso Papa, atualmente Papa Leão XIV, pelos nossos bispos, arcebispos, sacerdotes, os padres, os diáconos, por todo o clero, pelos nossos irmãos e irmãs de comunidade, por todos aqueles que são pagãos, por todos aqueles que não acreditam em Deus e por todos aqueles que dão contra-testemunho para que a misericórdia de Deus os alcance e que seu coração se convença e se converta. E também pela conversão de todos os pecadores, inclusive a nossa conversão particular, porque Deus ele sabe da nossa miséria, nós somos pecadores. Tudo isso pedimos a Nossa Senhora e confiando nela, nas mãos dela, todas as nossas necessidades de agora e de todos os momentos da nossa vida, vamos rezar juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Continuamos reunidos, sempre estaremos reunidos no amor de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então é isso, gente. Muito obrigado pela companhia de vocês. A gente se fala no nosso próximo episódio. A paz.